Olá, iniciando aqui as nossas aulas de física, vamos falar agora sobre unidades de medida ou sistema de unidades, certo? Então aqui é o sumário da nossa aula e o objetivo dessa aula é a gente conhecer o sistema internacional de unidades, é a gente representar as unidades derivadas em termos de unidades fundamentais, a gente saber usar os múltiplos, submúltiplos e a notação científica e a gente também aprender a converter unidades de medidas. Um padrão, né, de unidade, definir unidades de medida se tornou importante no dia a dia da comunidade humana devido à necessidade de a gente, hora ou outra, precisar medir alguma coisa. E aí, devido a essa necessidade que foi surgindo, foram criando alguns padrões, né, usando polegada, usando pé, usando palmo, usando passo, jarda. E isso era definido a partir da parte do corpo das pessoas. Mas existe uma invariância, né? Existe uma variância do corpo das pessoas. Cada pessoa tem um dedo de um tamanho diferente da outra. Mesmo que a gente use uma mesma pessoa, como antes, né, eram usados os reis como padrão, o rei pode engordar, pode emagrecer e pode ter alguma alteração nesse padrão de medida e se torna difícil manter todo mundo sabendo essas modificações, né? Então, mesmo a gente usando uma pessoa qualquer, vai ter essa dificuldade de a gente chegar e manter um padrão só. Por isso, as unidades começou a ser buscado que essas unidades fossem definidas a partir de coisas imutáveis e coisas que fossem o mais imutáveis possível. O Sistema Internacional de Medidas, que é o que a gente mais utiliza, o sistema de unidades que a gente mais utiliza e que a gente vai utilizar muito aqui nessas discussões que eu vou seguir fazendo, ele foi criado na forma mais parecida com o que a gente tem hoje, foi em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, certo? Nessa conferência foi definido o Sistema Internacional de Unidades com 6 grandezas físicas fundamentais. Em 1971, já na 14ª, foi instituído o Sistema Internacional já mais próximo do que a gente conhece, que é com 7 grandezas fundamentais. O que foi alterado foi, a partir daí, o que foi alterado nas suas atualizações foi o que definia, né, cada uma dessas grandezas, mas as grandezas até hoje são 7. As grandezas fundamentais, né, do Sistema Internacional são 7. A última atualização foi em 2019, na 26ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. O Sistema Internacional, como eu falei, ele tem 7 grandezas fundamentais e cada uma dessas grandezas fundamentais ela é definida a partir de alguma constante física que é utilizada. No contexto aqui mesmo, o metro é definido tomando-se o valor numérico fixo da velocidade da luz no vácuo, como 299.799.458 km por segundo, quando expressa em unidade de metro por segundo, quer dizer, metros por segundo, certo? E todas as outras grandezas também têm os seus respectivos, né? O segundo, ele tem lá a frequência específica de radiação do césio 133 e daí por diante, todas as outras grandezas têm. Então vamos trabalhar um pouquinho aqui quais são essas grandezas. As 7 grandezas fundamentais são essas que constam aqui agora nessa tabela. É o comprimento, o tempo, a massa, a temperatura, a corrente elétrica, a quantidade de matéria e a intensidade luminosa. Para o sistema internacional, essas são as grandezas fundamentais e as suas unidades são: para o comprimento é o metro, para o tempo é o segundo, para a massa é o quilograma, para a temperatura a unidade é o Kelvin, para a corrente elétrica a unidade é o ampere, para a quantidade de matéria a unidade é o mol e para a intensidade luminosa é a candela, certo? Ou candela. Então, na física 1 ou no contexto da mecânica, as grandezas que mais a gente vai trabalhar
são essas três primeiras, que no caso é o comprimento, que tem como unidade de metro e o símbolo m minúsculo, o tempo, que tem como unidade de segundo e o símbolo como S minúsculo, a massa, que tem como unidade o quilograma e símbolo QG, o K já é um submúltiplo, nesse instante a gente vai usar, nesse instante a gente vai discutir um pouco mais sobre esses submúltiplos, né? E ele é minúsculo, tá vendo? O Q e o G são minúsculos. Na última conferência, nas últimas, né, conferências, eles permitiram até que o quilograma fosse escrito com K, certo? Então, em alguns livros vocês podem até ver o quilograma sendo escrito com K, não com QU, e isso já é possível, já é permitido, certo? Já na física 2, né, normalmente essas três grandezas são muito trabalhadas em física 1, né, disciplina de física 1 que falam sobre mecânica. Quando a gente vai falar sobre termodinâmica, aí a gente começa a falar sobre temperatura. E aí a temperatura é medida em Kelvin e tem um símbolo com K maiúsculo. Beleza? Veja que o K daqui é minúsculo. Apesar de Kelvin ser o nome for baseado, né, num físico que estudou muito, que deu suas contribuições científicas aqui, aqui é escrito com letra minúscula. Por quê? Porque a gente está falando da unidade e não da pessoa e não do cientista. Beleza? Já em física 3, e outra grandeza também que aqui, ó, nesse contexto de termodinâmica, né, de dinâmica de moléculas, a gente pode ver a quantidade de matéria também, né? A quantidade de matéria, que a unidade é o mol e o símbolo também é mol, também é visto nas disciplinas de física 2 que versam sobre temperatura, sobre dinâmica de moléculas, né, sobre a cinemática, né, de várias partículas. Em física 3, quando a gente vai falar dos fenômenos eletromagnéticos, a gente encontra a corrente elétrica. E a corrente elétrica tem como unidade o ampere e tem como símbolo o A. Aí aqui de novo recai a mesma discussão que a gente fez sobre o Kelvin, né? Veja que o símbolo é letra maiúscula, mas aqui no ampere é escrito com letra minúscula. É isso por quê? Porque o ampere, a gente está falando da unidade e não da pessoa. Toda vez que vocês verem o ampere escrito com letra maiúscula, é porque estão falando do cientista que estudou sobre a corrente elétrica e que deu várias contribuições. E a última grandeza é a intensidade luminosa, que tem por unidade candela e por símbolo CD. Essa grandeza, ela pode ser um pouco discutida na disciplina de Física 4, quando o pessoal vai falar um pouco sobre ondas eletromagnéticas, sobre potência, né, energia transportada pela luz, ou isso pode ser visto nesse momento, ou ele pode ser visto em disciplinas muito mais específicas, falando sobre eficiência, sobre eficiência luminosa. Beleza? Então essas são as 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Certo? Mas a gente também tem as grandezas que a gente chama de grandezas derivadas. O que são essas grandezas derivadas? Elas são grandezas que são definidas a partir das grandezas fundamentais, ou seja, de contas, de operações matemáticas que a gente faz com as grandezas fundamentais. Um belo exemplo aqui é a área. A área, vamos supor aqui a área de um quadrado. A área de um quadrado é o que? É o lado do quadrado ao quadrado, né? Ou seja, o lado do quadrado vezes ele mesmo. Então, a área, se a gente sabe que L é o comprimento e o comprimento é uma grandeza fundamental do sistema internacional, a área, que é L ao quadrado, passa a ser uma grandeza derivada. A vazão eu estou representando aqui por V, né, maiúsculo, ele é o que? Ele é a massa dividido pelo tempo gasto para fazer esse transporte. Então, ó, a massa é uma grandeza fundamental, o tempo é uma grandeza fundamental e a vazão é a grandeza, então, derivada, né? Por quê? Porque ela requer essa divisão entre duas outras grandezas. Velocidade é um outro exemplo. Estamos usando aqui a definição de velocidade média. Velocidade média vai ser o deslocamento dividido pelo tempo. E o deslocamento é nada mais do que um comprimento. Então, a velocidade média também é uma grandeza derivada,
porque ela deriva, ela surge a partir da divisão de duas grandezas fundamentais. Tem aqui várias outras, que no caso, ó, carga elétrica. A carga elétrica vai ser o cálculo da corrente vezes o tempo, né? Se a gente sabe que I é a corrente elétrica, T é o tempo, grandezas fundamentais, então a carga elétrica é uma grandeza derivada. Coeficiente de dilatação térmica, ó, o coeficiente de dilatação térmica, ele pode ser dado desse jeito aqui, ó, ou seja, variação do deslocamento dividido pelo deslocamento vezes a variação da temperatura, onde tem a temperatura, né? Então veja aqui, ó, comprimento, comprimento e temperatura. Tem um produto aqui embaixo, uma divisão. Então, operações matemáticas com grandezas fundamentais, né, dão origem a uma grandeza derivada. Energia cinética, ela pode ser obtida a partir do produto da massa pela velocidade ao quadrado. Aqui agora já surge uma coisa interessante, né, para que a gente perceba que a massa a gente sabe que é uma grandeza fundamental, a velocidade não. A gente viu no instante que a velocidade era uma grandeza derivada, mas mesmo assim a energia cinética passa a ser uma grandeza derivada, né, porque eu posso substituir a velocidade aqui por grandezas fundamentais, e de tal forma que eu posso tornar essa fórmula aqui, essa equação matemática, como uma equação só com grandezas fundamentais. Então a energia cinética é uma grandeza derivada. Força resultante também pode ser, ó, considerada, nesse contexto eu vou analisar na segunda lei de Newton escrita desse jeito, que é massa vezes aceleração. Então eu tenho que a massa é uma grandeza fundamental, mas a aceleração não é uma grandeza fundamental, é uma grandeza derivada. Mas ela pode ser escrita, né, em termos de grandezas fundamentais. Daí então a força seria uma grandeza derivada. Trabalho. O trabalho, uma das formas mais simples de a gente calcular o trabalho é trabalho por força constante, que no caso seria o módulo da força vezes o deslocamento. Eu estou representando aqui como ΔL. Então, ΔL é um comprimento e a força é uma grandeza derivada, né? É uma grandeza derivada. Então, o ΔL é um comprimento, uma grandeza fundamental. O produto deles dois vai dar uma grandeza derivada. Beleza, então fique claro então o que são grandezas fundamentais e o que são grandezas derivadas. Grandezas derivadas são grandezas que são obtidas a partir de operações matemáticas das grandezas fundamentais. Vamos ver então aqui agora como a gente faz análise dimensional das grandezas derivadas. Como é que a gente define quais são as unidades das grandezas derivadas? Até o momento a gente já cumpriu o primeiro objetivo, que era o que a gente conheceu o Sistema Internacional de Unidades. A gente já conheceu o Sistema Internacional e a gente já conheceu as suas 7 grandezas fundamentais, né? Dá para ver já aqui que a gente tem uma infinidade agora de grandezas derivadas, porque já que elas são obtidas a partir de operações matemáticas das grandezas fundamentais, a gente pode fazer vários tipos de combinações de operações e de grandezas fundamentais para obter as grandezas derivadas. Então, mas como a gente vai obter aqui agora, a gente vai partir para o segundo, que é como a gente representar as grandezas, a unidade das grandezas derivadas a partir das grandezas fundamentais. Então, a gente faz assim, ó, vamos usar o exemplo aqui da área. Eu tenho aqui a área, que é igual a L ao quadrado, né? Então, para eu representar a unidade de medida, eu vou ter que usar essa notação, ó. A grandeza vai ser representada por uma variável, tá vendo? A grandeza física está aqui representada pela variável. E a unidade de medida dessa grandeza vai ser representada pela variável entre colchetes. Beleza? Então, toda vez que tiver a variável entre colchetes, eu estou falando da unidade de medida da grandeza física. Toda vez que tiver só a variável, a gente está falando da grandeza física. Então, aqui, ó, A é igual a L ao quadrado. Eu estou falando que a área é igual a L ao quadrado. E quando eu digo colchete de A, ou A entre colchete, eu estou falando que a unidade de medida da área. Como é que eu calculo a unidade de medida da área? A gente faz o seguinte: a gente substitui onde tiver a variável A pela fórmula que a gente utiliza para a gente calcular a área, que no caso aqui seria o L ao quadrado, e a gente pode fazer agora simplificações, ó, porque
L ao quadrado, eu posso dizer então que é a unidade de medida de L ao quadrado, ou seja, aqui vai ser a unidade de medida de L ao quadrado e aqui vai ser o quadrado da unidade de medida de L. Como L é um comprimento, qual é a unidade de medida de L? Metro. Então, ó, a unidade de medida da área é o que? Metro ao quadrado. Se eu for fazer por volume, vai dar uma coisa muito parecida. Ó. Volume, eu vou usar de novo aqui uma fórmula específica, né? No caso aqui para um cubo. Como é que eu calculo o volume de um cubo? Vai ser o lado dele ao cubo, né? Então aqui, ó, a unidade de medida do volume, que aqui está entre colchetes, tá vendo? A unidade de medida do volume vai ser igual a unidade de medida de L ao cubo. Eu posso fazer o que então? Eu posso botar a operação, né, a potenciação aqui, simplificando, tornando então isso aqui o cubo da unidade de medida de L. Qual a unidade de medida de L? M. Então vai ser o cubo de M, ou seja, metros cúbicos, o metro ao cubo. No caso da velocidade, a gente tem que a definição de velocidade é deslocamento pelo tempo gasto. Né? Então, como é que fica aqui a unidade de medida da velocidade média? A unidade de medida, veja que está o colchete, ó. A unidade de medida da velocidade média vai ser a unidade de medida dessa divisão, da divisão de deslocamento dividido pelo tempo gasto. Isso daqui eu posso escrever separando agora. Ó. Eu posso dizer que então isso daqui é o que? É a divisão da unidade de medida do deslocamento pela unidade de medida do tempo. Então, qual a unidade de medida do deslocamento? Metro, porque deslocamento é um comprimento. Qual a unidade de medida do tempo? Segundo. Então, vai ficar metros por segundo. Essa é a unidade de medida da velocidade. Alguns de vocês podem olhar e falar, professor, mas isso aí é muito fácil, muito simples, muito rápido de se ver. Eu estou querendo apresentar para vocês aqui a notação e estou querendo ensinar vocês a fazer essas contas, essa determinação, né, de unidade de medida de grandezas derivadas a partir das mais simples, porque a algum momento vai começar a aparecer algumas mais difíceis. Vamos para aqui para ainda algumas simples, que no caso é a aceleração. A aceleração ela é o que? Velocidade, variação da velocidade, eu estou assumindo aqui a aceleração média, né? Variação da velocidade pelo tempo gasto. Então, a unidade de medida da aceleração média, de novo aqui os colchetes, ó, a unidade de medida da aceleração média vai ser a unidade de medida da divisão da variação da velocidade pelo tempo gasto. Eu posso escrever isso aqui também como a divisão da unidade de medida da velocidade pela unidade de medida do tempo. Qual a unidade de medida da velocidade? Metros por segundo. Qual a unidade de medida do tempo? Segundo. Então, quando a gente faz aqui essa divisão de fração, ó, tá vendo? Eu estou dividindo m por segundo dividido por segundo, né? Quando eu faço essa divisão de fração, quem tiver dificuldade nisso, dá uma olhada na internet, me procura no horário de atendimento para chegar a entender direitinho como é que faz essa divisão. Então, ao fazer essa divisão, eu encontro que a unidade de medida da aceleração média, veja o colchete aqui, ó, a unidade de medida da aceleração média vai ser metro por segundo ao quadrado. Eu acho que vocês já devem ter percebido até agora que quando eu escrevo a unidade de medida, some o colchete, tá vendo? Qual a unidade de medida de velocidade? A unidade de medida de velocidade é metro por segundo. Veja que não tem mais colchete aqui. O colchete representa a unidade de medida. Quando eu escrevo a unidade de medida, eu não escrevo mais o colchete. Beleza? Então ficou desse jeito. Força, eu vou de novo usar aqui a segunda lei de Newton para móveis com massa constante. Então a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, a unidade de medida da força vai ser a unidade de medida do produto massa e aceleração. Eu posso escrever, então, como se fosse o produto da unidade de medida da massa vezes a unidade de medida da aceleração. A unidade de medida da massa é quilograma. A unidade de medida da aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então, a unidade de medida da força em grandezas fundamentais, né, a unidade de medidas fundamentais é quilograma metro por segundo ao quadrado. Como a gente usa, como em alguns momentos a gente vai usar muito isso aqui, e é usado, né, e é usado isso aqui várias vezes, para não precisar ficar escrevendo quilograma metro por segundo ao quadrado, quilograma metro por segundo ao quadrado, foi se definido essa grandeza como Newton, certo? Que recai de novo naquela
aquela discussão que a gente fez. Ó, veja que Newton aqui está com letra minúscula, mas o símbolo é maiúsculo, né? O símbolo é um N maiúsculo, mas o Newton, a grandeza, é escrita com letra minúscula. Se esse Newton aqui fosse escrito com letra maiúscula, com N maiúsculo, a gente estaria falando do cientista Newton, que deu várias contribuições no contexto da mecânica, né? Até a mecânica tem uma mecânica só que recebe o nome dele, né? A mecânica newtoniana. No contexto da energia, tem várias formas de a gente calcular a energia, mas eu vou apresentar aqui a energia cinética. A energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, a unidade de medida da energia cinética vai ser unidade de medida do produto da massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Isso aqui, então, eu posso separar. Posso dizer que é o produto da unidade de medida da massa vezes a unidade de medida da velocidade ao quadrado dividido pela unidade de medida de 2. Ó, isso aqui agora surgiu uma novidade. Vamos lá. Qual a unidade de medida da massa? Quilograma. Qual a unidade de medida da velocidade? Metro por segundo. Mas aqui ela está dizendo que está ao quadrado, então a gente coloca tudo ao quadrado. E qual a unidade de medida do 2? O 2 é um número, né? Então ele não tem unidade de medida. A gente diz então que ele é adimensional, a unidade dele é 1. Tem algumas grandezas físicas que são adimensionais, viu? A gente vai ver algumas grandezas físicas que são adimensionais. Um exemplo básico dela é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito ele é uma grandeza adimensional porque ele apresenta apenas uma proporção, né, do módulo da força de atrito com o módulo da força normal. Ele apresenta uma proporção entre duas grandezas de mesma unidade de medida. Então, ele é adimensional. Sendo assim, aqui vai ficar como? Vai ficar quilograma, o metro ao quadrado vai ficar metro ao quadrado e o segundo ao quadrado fica por segundo ao quadrado. Então, de novo, essa grandeza, ó, muito utilizada, né? Essa unidade aqui é muito utilizada e para que a gente não precise ficar repetindo tudo isso, ela foi definida como Joule, certo? E recai na mesma discussão. Joule foi um cientista famoso que deu muita contribuição no contexto de energia. Então, a Joule é a grandeza, toda escrita em minúsculo. Caso for escrito em maiúsculo, a gente está falando do cientista. Se está escrito em minúsculo, a gente está falando da grandeza, da unidade da grandeza, certo? E o símbolo é maiúsculo, beleza? Mas, então, até aqui a gente já cumpriu o segundo objetivo, já chegou no segundo objetivo, que é o que? E a gente saber determinar quais unidades de medida das grandezas derivadas. Então, qualquer grandeza derivada que vocês encontrarem, vocês podem definir, vocês podem descobrir qual a unidade de medida dela usando essa estratégia aqui, usando essa notação que a gente está utilizando, usando os colchetes para representar a unidade de medida da grandeza. Beleza? Vou mostrar um desdobramento que a gente tem aqui, que é o que a gente chama de coerência dimensional das equações. Então, toda e qualquer equação que relacione grandezas físicas, ela tem que ter o que a gente chama de coerência dimensional. Ou seja, tudo que está de um lado da igualdade tem que estar tem que ter a mesma unidade de medida do que está do outro lado da igualdade. Ou até termos que estão sendo somados ou subtraídos, eles devem ter também a mesma unidade. Então, aqui, ó, vamos dar um exemplo dessa fórmulazinha aqui, ó, que alguns podem já conhecer, que é a equação de Torricelli. A equação de Torricelli, ela mostra que a velocidade final é igual a velocidade final ao quadrado, né? É igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Isso daqui para corpos que se movem com aceleração constante, beleza? E unidimensional. Então, o que é que a gente tem aqui, ó? Segundo a coerência dimensional, devido à coerência dimensional, a gente tem que tudo que está desse lado da igualdade tem que ter a mesma unidade de medida do que tem desse lado da igualdade. Então, vamos lá. O que é que tem desse lado da igualdade? Velocidade final ao quadrado. E desse lado da igualdade tem velocidade inicial ao quadrado. E como estão se somando, né, esse termo aqui tem que ter a mesma unidade desse termo. Então, ó, esse termo aqui tem que ter 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Tem que ter também a mesma unidade de medida desse. Então, velocidade final ao quadrado e velocidade inicial ao quadrado, com certeza sabemos que eles têm a mesma unidade, né? Porque os dois são velocidades. Então, eu vou escrever tudo aqui em termos das grandezas
fundamentais, ok? Então, olha o que vai acontecer. Aqui vai ficar assim. Eu sei que velocidade é metros por segundo, então como aqui está metros, como está aqui velocidade ao quadrado, vai ficar metro ao quadrado, segundo ao quadrado. Beleza, então isso daqui a gente já sabe. O que a gente tem que saber agora é se esse produto aqui também dá isso, né? A gente já viu que a aceleração é metro por segundo ao quadrado, né? Então tem tem um metro a mais aqui. Mas só que aqui tem o deslocamento, ó. E o deslocamento ele é 1 metro, né? A unidade de medida do deslocamento é metro. Então vai ficar o metro do deslocamento vezes o metro da aceleração, ou seja, metro ao quadrado, dividido por segundo ao quadrado. Show de bola. Fechado isso aí, ó. Lembrando que o 2 é uma grandeza adimensional, então é 1, né? A unidade de medida dele é 1, vai ficar isso aqui. Então a gente fecha direitinho, mantendo a coerência dimensional. Já aqui, essa outra daqui, ó, que pode ser também conhecida por vocês, mas não usando x, que diz o que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o instante, mais a aceleração vezes o instante ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui é a função horária da posição para corpos que se movem em um único eixo, né, no caso no eixo x, com aceleração constante. O que é que a coerência dimensional diz? Diz que a unidade da posição tem que ser igual à unidade da posição inicial, que tem que ser igual à unidade da velocidade vezes o tempo, e tem que ser igual à unidade da aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Né? E ao vocês fazerem essa conta aí, vocês vão ver que isso é verdade, que isso acontece. Aqui agora, por último, o último exemplo dessa parte da análise dimensional, quero mostrar para vocês uma coisa bem interessante, que é como a gente pode usar a coerência dimensional para a gente descobrir unidades de medidas que a gente não conhece, né? Que a gente não conhece ainda. Exemplo, essa equação aqui, ó, é uma equação que diz assim, ó, a energia em um ponto é igual a energia em outro ponto, ou seja, energia final é igual a energia inicial, mais um H vezes um Ni. Né? Ni é uma grandeza, é uma letra grega. Ni. Ele diz aqui que a unidade de medida do Ni é 1 por segundo. Beleza? É 1 por segundo. Então, já que isso daqui é uma fórmula conhecida, né? É a fórmula de Planck, que mostra para a gente como a energia pode ser relacionada, né, com a frequência. Essa grandeza Ni é uma frequência. Mas aí tem aqui, ó, esse Hzinho que a gente chama de constante de Planck. A pergunta é, qual é a unidade de medida da constante de Planck? Surge aqui agora a pergunta, né, que a gente quer resolver. Usando coerência dimensional, a gente consegue fazer isso. Como é que a gente faz? Já a coerência dimensional diz o quê? Diz que a unidade de medida da energia final tem que ser igual à unidade de medida da energia final, final tem que ser igual à inicial, que tem que ser igual à unidade de medida da constante de Planck vezes o Ni, vezes a frequência. Então, ó, todas essas unidades de medida têm que ser iguais. Daqui, então, eu posso fazer o quê? Ó? Já que eu quero saber a unidade de medida da constante de Planck, eu posso dizer que a unidade de medida do produto, constante de Planck vezes frequência, vai ser igual à unidade de medida da constante de Planck vezes a unidade de medida da frequência. Então, eu posso pegar a unidade de medida da frequência e passar dividindo para cá, que foi isso aqui que aconteceu, né? Então, ó, a unidade de medida da constante de Planck vai ser igual à unidade de medida de energia dividido pela unidade de medida da frequência. Como a frequência é 1 sobre segundo, a unidade de energia é Joule e ela é dividida por 1 sobre segundo, o segundo acaba vindo para cima. Então, qual é a unidade de medida da constante de Planck? Joule vezes segundo. Lembrando que Joule é a unidade de medida de energia, né? Então vai ficar Joule vezes segundo. Veja que muitas vezes é uma grandeza que a gente nem conhece, que a gente está acostumado com metro, segundo, quilograma, metro por segundo ao quadrado. A gente está acostumado com essas grandezas. E aqui agora já surgiu um a outro. E é por isso que é importante a gente saber fazer a coerência e saber fazer a determinação, porque algumas grandezas vão surgir, algumas novas grandezas vão aparecer durante os estudos,
e que elas precisam, né, saber ser obtidas, saber ser determinadas. Beleza? Mas então aqui agora vamos falar um pouquinho sobre múltiplos, submúltiplos e notação científica. Que aí a gente vai para o nosso terceiro objetivo, né? A gente saber usar múltiplos, submúltiplos e notação científica. Quando é que a gente precisa usar isso? E para que a gente precisa usar isso? Múltiplos, submúltiplos e notação científica são utilizados quando a gente precisa representar valores muito grandes ou muito pequenos de uma forma mais elegante. Então, eu vou apresentar aqui algumas grandezas físicas que têm valores grandes ou valores pequenos para vocês verem como elas são representadas. Então, a distância da Terra ao Sol, né? Qual é a distância da Terra ao Sol em unidades fundamentais do Sistema Internacional? Então, aqui a gente tem, a gente sabe que 3 zeros, né, representam 1000, aqui é milhão, aqui é bilhão. Então, 149 bilhões, 149 bilhões de metros, né? O raio da Terra é 6.371.000 metros. A velocidade da luz, eu tinha até falado lá no início, aqui é uma forma aproximada, né? Ela é 3 milhões de metros por segundo. Ou pode ser representado usando múltiplos que depois a gente vai ver. A meia-vida do polônio 215 é 0,00178 segundos. Veja como é pequeno, né? Distância entre carbonos. A distância entre carbonos é essa grandeza aqui, ou seja, 0,00000000142 metros. O raio de Bohr é menor ainda, certo? Veja que aqui é 142, o daqui ainda tem um zero aqui antes, mostrando que ele é menor ainda. Então, como é que a gente consegue representar? Veja que até esses últimos aqui, fica mais difícil de falar, né? Porque aqui eu vou falar o quê? 1 milionésimo de segundo, ou 1,78 milionésimo de segundo. Aqui eu vou falar o quê? 1,42, aqui é milionésimo, aqui é milionésimo, bilionésimo. Veja então qual a dificuldade. É interessante a gente arrumar uma forma de a gente apresentar ele de um jeito mais rápido, mais tranquilo. É por isso que a gente usa os múltiplos e submúltiplos, né? Como é que funciona os múltiplos e submúltiplos? A gente substitui as multiplicações, né? No caso ali a gente substitui o 1000, milhão, bilhão, a gente substitui eles por uma potência de 10, certo? Então, 10 à terceira é o equivalente a 1000, 10 à sexta é equivalente a milhão, 10 à nona é equivalente a bilhão. E a gente substitui eles tanto como multiplicativo, também como os menores, né? Então, aqui a gente tem 1/100º, que é 10 a menos 2, 1 milésimo, que é 10 a menos 3, e daí por diante, certo? Como é que a gente utiliza isso aqui da melhor forma possível? A gente pode usar ele usando as potências, ou a gente pode usar símbolos que representam tais potências. 10 à nona é o giga, ele pode ser representado por um G maiúsculo. O 10 à sexta é o mega, um M maiúsculo. O 10 à terceira é o quilo, pode ser representado pelo Q, o K minúsculo. Certo? Essas grandezas vocês já conhecem. Quilo, eu já até falei nesse instante sobre quilograma. Giga, a gente vê muito no contexto de dados, né? Gigabyte e tal. Mega também pode ser usado no contexto de dados ou no contexto de processamento, megahertz, né? E aí aqui a gente tem os outros, né? Que são os menores, que são aqui centímetro, né, que é dividido por 100, que é representado por um C, milímetro, que é representado por um M minúsculo. Veja que aqui é o símbolo é o símbolo do múltiplo, não é a unidade de medida. A unidade de medida já passou, a gente já discutiu sobre isso, certo? Micrômetro, a gente usa o Mi, que é uma grandeza, é uma letra grega. O nano, que é 10 a menos 9,
a gente usa um N minúsculo, e o pico, que é 10 a menos 12, a gente usa um P. Um exemplo aqui, então, no contexto de comprimento. A gente sabe que a unidade de medida fundamental do comprimento é o quê? É o metro. Mas se eu pego o metro e divido por 100, eu vou ter agora um centímetro. Tá vendo? Ó, cm. Eu peguei o C e coloquei o M. Né? Se eu divido por 1000, eu vou ter 1 milímetro. Né? Tá aqui, ou não tem aqui o milímetro, aqui já foi direto para micrômetro, que é dividido por 1 milhão. Quando eu divido por 1 milhão, eu vou ter 1 micrômetro, que está aqui, ó, micrômetro. Né? Quando eu multiplico por 1000, eu vou ter o que? 1 quilômetro, está aqui, ó, quilômetro. Quando eu multiplico por 1 bilhão, eu vou ter aqui, ó, 1 gigametro, certo? Mas o que a gente mais utiliza é quilômetro, metro, centímetro e micrômetro, certo? Em alguns estudos que a gente vai fazer, vocês podem até encontrar o nanômetro. Isso daqui, ó, são os prefixos maiores, né? Aqui são os mais que a gente usa, giga, mega, quilo. Tem os outros que a gente utiliza, centímetro, milímetro, micrômetro, nanômetro, pico. E aqui tem outros tantos, tá vendo? 10 a 24, que é o iota, e depois diante. Certo? Como é que fica, então, aquelas grandezas escritas agora usando múltiplos e submúltiplos? Então, a gente tem aqui, ó, aquela distância do Sol à Lua pode ser escrito assim, ó, como fica mais razoável. Melhor do que a gente repetir tanto zero, a gente já vai escrever isso aqui. 149,6 gigametros. O raio da Terra, que é isso aqui, ó, 6 milhões, a gente pode escrever como 6.371 quilômetros. Certo? A velocidade da luz, ela é escrita desse jeito, né? 300 milhões, a gente pode escrever ela como se fosse 300 megametros por segundo. A vida do polônio, que é 0, como eu falei, né? 1,78 milésimo de segundo, a gente pode escrever como 1,78 milissegundos. Distância entre carbono, ó, essa grandeza toda aqui a gente pode escrever como se fosse 0,142 nanômetros. Ó, o nanômetro, o nano que eu estava falando ali, né? Raio de Bohr. O raio de Bohr a gente pode reescrever toda essa grandeza desse jeito aqui, ó, usando pico. Picometros. Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente tem que, ó, pegar a vírgula, andar com a vírgula e definir a unidade de potência, a potência, né, de 10 que a gente vai utilizar, e aí a gente vê o símbolo que vai utilizar para ela. Beleza? Esse é o objetivo de a gente usar múltiplos e submúltiplos para fazer os cálculos, para que a gente possa escrever valores de grandezas muito grandes ou muito pequenas de um jeito mais simples, de um jeito mais objetivo. Um outro que a gente tem é a notação científica, que tem o mesmo objetivo. O objetivo de usar a notação científica é que a gente possa escrever unidades muito grandes ou valores muito grandes ou muito pequenos de grandezas físicas de um jeito organizado, né? E o jeito que a gente faz é assim, ó. No caso aqui da notação científica, a gente utiliza um número vezes uma potência de 10, onde esse número ele tem que ser um número maior do que 1, maior ou igual a 1, né? E menor do que 10. Esse número daqui da frente ele tem que estar nessa faixa de valor. Ele não pode ser menor do que 1 e ele também não pode ser maior ou igual a 10, certo? O A a gente chama de mantinça e o B a gente chama de ordem de grandeza do nosso valor. Então vamos lá, fazer uns exemplos aqui, ó. Aqueles mesmos valores que a gente já viu lá. Como é que eu posso escrever isso daqui, ó, em notação científica? Veja, em notação científica eu tenho que transformar todo esse número, certo? Em uma potência de 10, ou seja, todo esse número ele tem que vir se transformar em um número entre 1 e 10. Então eu vou pegar a vírgula que está aqui e eu vou andar para o lado esquerdo. Então é como se eu tivesse dividido por 1000, dividido por 1 milhão, ou seja, dividir aqui por 10 a terceira, dividir por 10 a sexta, dividir por 10 a nona, e eu vou andar mais duas casas decimais, então ó, a nona, né, eu falei 9, então 10, 11, ó. Então vai ficar o quê? 1,496, 1,496 vezes 10 a 11, certo? 10 a 11ª potência, em metros. Isso tudo aqui porque eu escrevi, ó, em unidades fundamentais do Sistema Internacional. Já o raio da Terra, que aqui é 6 milhões, eu escrevo ele como 6,371
10 a sexta metros. É só a gente ver, eu peguei a vírgula para cá e rodei para cá. Quantas casas decimais eu andei? Eu andei 6 casas decimais para a esquerda. Então, ó, eu somo, né, no meu expoente da potência de 10, 6 unidades. Então, eu fico assim. A velocidade da luz, aqui a gente já pode olhar de cara. Aqui, ó, andando para cá, eu ando 8 casas decimais. Então, ó, 10 a oitava. 10 a oitava metros por segundo. A vida do polônio, ó, a vírgula vai andar no sentido contrário. A vírgula vai andar no sentido para cá. E só 3 casas. 1, 2, 3. Então, vai ficar 1,78. 10 a menos 3. Por quê? Porque ele andou no sentido contrário. É como se a gente estivesse dividindo, a gente tivesse pegado esse valor e dividisse ele por 10 a terceira, né? Aí por isso que o 10 a terceira, quando ele sobe, ele fica como 10 a menos 3. A distância do carbono, a gente está aqui ó, com a vírgula, vai andar quantas casas? Aqui até aqui a gente andou 11, mais 1 a gente andou 10. A gente andou 10 casas, então ó, vai ser 1,42 vezes 10 a menos 10 metros. Né? Tem até um nome já para essa grandeza aqui, ó, 10 a menos 10 metros, a gente chama de angstrom, mas isso vai ser apresentado para vocês no momento oportuno. O raio de Bohr está dado dessa forma. Como é que eu vou fazer? Ó? Vou andar aqui essa vírgula 1, 2, 3, 4, perdão, 3, 6, 9, né? 9, aí eu ando mais uma 10, mais uma 11. Então, vai ficar 5,292, 10 a menos 11 metros. Prontinho. Desse jeito aqui, eu escrevi todas essas grandezas usando notação científica. Mas eu ainda me foquei em deixar as unidades todas em unidades fundamentais do Sistema Internacional. Mas eu posso usar múltiplos e submúltiplos, né, junto com a notação científica. Ou seja, eu posso pegar aqui ó, a distância do Sol, que é a distância do Sol à Lua, que está dada aqui em metros, e eu posso escrever ela dada em quilômetros, se eu quiser. Então, ó, veja, 10 a 11 metros eu posso escrever como 10 a 8 quilômetros. Beleza? Velocidade da luz está aqui dada 3, 10 a oitava metros por segundo. Eu posso escrever como se fosse 3, 10 a quinta quilômetros por segundo. Né? 10 a oitava, aqui ficou 10 a quinta. Eu tirei 3 unidades aqui por causa do quilo. Meia-vida do polônio, aqui está 1,78, 10 a menos 3 segundos. Eu posso pegar o 10 a menos 3 e transformar em quê? Em mili. Né? Se a gente olha aqui, ó, o múltiplo aqui. O múltiplo do mili é o mzinho. Ó. Então, a gente só substitui. Então, vai ficar aqui, ó, milissegundo, 10 a 0. O raio de Bohr, a gente tem ele aqui ó, com 10 a menos 11 metros. Eu posso pegar o que? Eu posso tirar 10 a menos 9, né, que é o nano, e escrever aqui. Então, vai ficar 5,292, 10 a menos 2 nanômetros. Beleza? Desse jeito aqui, então, eu mostro para vocês a utilização da múltiplos e submúltiplos e também da notação científica. E por que utilizá-los, né? Vamos falar agora sobre conversão de unidades. Existem vários métodos de conversão de unidade. A gente pode fazer conversão de unidades usando regra de 3, a gente pode fazer conversão de unidades usando fórmulas específicas, né? O que eu vou mostrar para vocês é a conversão que a gente chama de conversão em cadeia, beleza? Conversão em cadeia. Alguns de vocês podem achar muito simples ela e querer usar qualquer uma das outras, podem ficar à vontade. Eu vou aqui agora focar em apresentar para vocês isso, que é uma forma apresentada nos livros, de tal forma que vocês podem olhar o livro depois e vocês veem ela sendo apresentada de um jeitinho bem coerente para vocês. Então, a conversão em cadeia ela consiste em a gente multiplicar a grandeza que a gente quer mudar o valor, né, mudar a unidade, por um fator de conversão, certo? E esse fator de conversão a gente obtém a partir da relação das unidades que a gente quer fazer a conversão. Um exemplo aqui, ó. 1 minuto, a gente quer transformar uma grandeza que está em minutos para segundos. Primeira coisa, a gente tem que chegar e saber qual é a relação delas. A relação que as grandezas têm é que 1 minuto é igual a 60 segundos. Né? Outra pessoa pode dar outra relação. 12 minutos é igual a 120 segundos. Pode ser qualquer tipo de relação. A relação não precisa obrigatoriamente ter uma unidade, certo? Mas então a gente tem aqui ó, que 1 minuto é igual a 60 segundos. Como é que eu posso criar um fator de conversão a partir dessa relação?
a gente pode criar dois tipos de fatores de conversão. O fator de conversão ele vai ser sempre obtido pegando um lado da igualdade e dividindo pelo outro lado da igualdade. Então, eu posso fazer 1 minuto dividido por 60 segundos, como está aqui apresentado, ou eu posso fazer 60 segundos divididos por 1 minuto, como está aqui. Isso daqui é interessante ser feito por quê? Porque quando a gente divide 1 minuto por 60 segundos, isso daqui é a mesma coisa. Está escrito com grandezas diferentes, com unidades de medida diferentes, mas ele tem o mesmo valor, né? O mesmo peso, vamos dizer assim. Então, essa divisão ela vai ser unitária, vai dar 1. Então, esse fator de conversão ele vai ser 1 porque quando eu multiplicar qualquer coisa por 1, vai continuar sendo ele mesmo, só vai mudar a unidade de medida. E a gente tem que escolher usar uma unidade ou outra unidade dependendo da conversão que a gente quer fazer. Vamos lá, aqui é um exemplo. Eu quero converter 734 segundos, ou 734,3 segundos para minutos. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que pegar a grandeza que eu estou querendo, o valor da grandeza, e eu tenho que multiplicar pelo fator de conversão. A pergunta agora é, qual dos fatores de conversão eu tenho que usar? Eu tenho que usar minuto por segundo ou segundo por minuto? Nesse caso aqui, ó, a gente tem que usar, a gente sempre tem que buscar usar o fator de conversão que deixe a unidade de medida que já temos no denominador da função. Por quê? Porque quando a gente for fazer a operação matemática, a unidade de medida que está aqui, ela vai ser ocultada, ela vai sumir, né? Fazendo a operação matemática com a que está aqui embaixo. Veja que se eu faço o contrário, ó, se eu boto os 60 segundos em cima e os minutos embaixo, não vai dar certo. Por quê? Porque eu vou multiplicar segundo vezes segundo, que vai ficar segundo ao quadrado, dividido por minuto. O resultado não vai ser o resultado que a gente quer. Certo? Isso aqui vai dar mais trabalho ainda para a gente converter depois. Até porque não vai ser, apesar disso aqui ser 1, né? Ele não vai trazer a unidade que a gente estava querendo, que a gente está buscando. Então, quando a gente faz assim, ó, o valor da grandeza vezes o fator de conversão, aí vai ficar o quê? Vai ficar 734,3 vezes 1, que dá os 734,3, dividido por 60. E aí, como fica as unidades? Vai ficar aqui, ó, minuto ele mantém e segundo dividido por segundo vai acabar se ocultando. E aí, então, pronto, a gente tem isso daqui. A gente faz essa conta, vai dar 12,2 minutos e a gente tem aqui a nossa conversão. Então, a gente já converteu uma grandeza que está em segundos para que está em minutos. Beleza? Simples assim. Algumas pessoas podem dizer, Gilvan, mas não era só dividir por 60? Era só dividir por 60. Né? Eu estou usando uma relação simples, que é essa relação aqui, ó, mas para ensinar a vocês que vocês podem ser uma outra relação. Pode ser uma relação mais complexa, que neste instante eu vou trazer aí algumas. Então, vamos fazer agora essa outra conversão. 15,45 minutos agora em segundos. Então, ó, como é que eu faço? Repito a unidade e uso o fator de conversão. E eu não vou usar o mesmo fator de conversão que eu usei aqui. Ó. Por quê? Porque agora a unidade que eu tenho é minutos. Então, se eu já tenho minutos, eu tenho que usar o fator de conversão que o minuto esteja no denominador, para que eu possa ocultar ela, para que eu possa sumir com ela quando for fazer a operação matemática. Então, aqui vai ficar 15,45 vezes 60, dividido por 1, né? Por isso que nem está aqui. E minuto dividido por minuto vai dar 1. Aí some, vai ficar só o segundo aqui, ó. Certo? Veja que se eu uso o fator de conversão diferente, aquele fator de conversão 1 minuto, 1 minuto dividido por 60 segundos, vai dar errado, porque minuto vezes minuto vai dar minuto ao quadrado, vai ficar minuto ao quadrado dividido por segundo. Ó que bagunça. Né? Aí vai ter que fazer mais conta para conseguir fazer a transformação. Não é conveniente fazer isso. Daqui então a gente faz o produto, vai dar 927 segundos. Então, a gente tem que 15,45 minutos é igual a 927 segundos. Vamos fazer um outro aqui, que já é conhecido e vocês podem achar muito simples, que é transformar de quilômetros para metro. Né? Então, 1,53 quilômetros em metro. A gente sabe que a relação de quilômetros para metro é que 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, o fator de conversão que a gente vai usar é esse aqui, é quilômetro, a gente tem que pegar esse quilômetro e passar para baixo. Então, vai ficar 1.000 metros dividido por 1 quilômetro, que é o fator de conversão que a gente tem aqui. Ó. Então, vai ficar 1,53 vezes 1.000,
1,53 vezes 1000, o metro desce, quilômetro dividido por quilômetro some. Então, multiplica, a gente vai ter que 1,53 km é igual a 1.530 metros. Alguns de vocês podem falar, João, mas não era só multiplicar por 1000? É só multiplicar por 1000, você está certíssimo. Mas, de novo, eu estou mostrando através de relações simples de grandezas que a gente já sabe, né? A conversão, para vocês entenderem o método, porque em algum momento vai aparecer grandezas que vocês não estão acostumados a trabalhar. Essa daqui, ó, 13,42 BTUs por joule, ou em joule, né? BTU é uma grandeza também é uma unidade de medida de energia. Então, hora ou outra vocês podem topar com as unidades de medida que não estão no sistema internacional. Então, ali vai ser dado qual a unidade de medida que vocês têm que utilizar, qual a relação entre essa unidade de medida nova com a unidade de medida que vocês já conhecem. E como é que a gente vai utilizar aqui então? A gente tem que chegar e saber utilizar a conversão por cadeia para que a gente possa chegar e fazer a conversão com segurança. Então, eu tenho aqui, ó, que 13,42 BTUs vai ser a que a gente repete e depois a gente chega e substitui, né? Multiplica pelo fator de conversão, onde o BTU tem que estar embaixo. Então, nosso fator de conversão vai ser isso dividido por BTU, ó, pum, feito. Então, vai ficar a multiplicação de 13,42 por 1055,06. BTU some com o BTU daqui e fica só o joule. Então, vai ficar o 14.158,91 joule. Então, 13,42 BTUs é igual a 14.158,91 joules. Beleza? Vamos agora para uma última conversão aqui, que é a conversão de velocidade, é quilômetro por hora para metros por segundo. Certo? Como é que a gente faz essa sistema de conversão? A gente vai fazer uma regra da cadeia, a gente vai fazer uma conversão por cadeia em duas partes. Então, a gente vai fazer, ó, vai aplicar, no caso aqui, 2,32 km por hora, a gente coloca que é 2,31 km por hora é igual a 2,31 km dividido por 1 hora. Então, eu vou aplicar a regra de conversão para o quilômetro e vou aplicar a regra de conversão para as horas. No contexto das horas, eu vou ter que usar o fator de conversão, que horas para segundo. Eu sei que 1 hora é igual a 3.600 segundos. E o meu fator de conversão tem que ter a hora embaixo, não é? Então, vai ficar hora dividido por hora e 1 vezes 3.600. Então, vai ficar o 3.600 aqui embaixo e aqui em cima vai ficar 2,31 vezes 1.000, vai dar 2.310 metros. Porque o quilômetro corta com quilômetro, fica só o metro. Então, aqui uma forma de a gente fazer é dividir isso aqui. Quando a gente divide isso, vai dar 0,642 metros por segundo. Mas uma outra forma de vocês analisarem agora com um pouco de mais calma é a gente simplificar essa fração. E quando a gente simplifica essa fração, a gente pode voltar ao número que tinha aqui no início, ó, que é o que? 2,31. Então, 2,31 dividido por 3,6, ele já traz para a gente a conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Conversão que vocês já devem ter visto, né? O pessoal normalmente faz um diagramazinho mostrando que, ó, se você sai de quilômetros por hora para metros por segundo, você divide por 3,6. Se você sai de metros por segundo para quilômetros por hora, você multiplica por 3,6. Veja que tanto faz você usar a regra da conversão por cadeia, ou você usar esses macetezinhos, né, que o pessoal faz, o resultado é o mesmo. A diferença é que o macete só serve para um caso, que é o caso de velocidade. E a conversão por cadeia serve para qualquer unidade que vocês queiram converter. Beleza? Então, com esse exemplo, a gente conclui o último objetivo, que era a gente aprender a converter unidades. E a gente já aprendeu a converter unidades usando o quê? Usando a conversão por cadeia através dos fatores de conversão. Beleza? Ótimos estudos para vocês.